Elas na Pan, empreendedorismo, comportamento, a mulher contemporânea e seus desafios. Está no ar, Elas na Pan. Oferecimento Magras, referência mundial em emagrecimento saudável e estética de qualidade. Rua Joaquim André, 772, Bairro Paulista. WhatsApp 19 99855 3031. Elas na Pan. 9h04. Olá, bom dia. Terça-feira, 17 de janeiro, está começando o Elas na Pan, na sua Jovem Pan News Piracicaba. Eu sou Cris Sanches e você já sabe, o Elas na Pan é o programa feito para você, mulher moderna, mulher inteligente que sabe usar informação de qualidade a seu favor. Toda terça às 9 da manhã a gente tem um encontro marcado aqui na 99.5 FM. E se você quiser participar, dar sua opinião, sugerir uma pauta, manda uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. Anota aí, 971482932. 971482932. Hoje o bate-papo é sobre saúde mental, já que estamos no chamado Janeiro Branco. E eu trouxe para o estúdio um médico psiquiatra e uma psicóloga que vão dar um show aqui de conhecimento, além de dicas e orientações. Fica comigo porque vai ser imperdível. Elas na Pan. Comigo aqui no estúdio hoje também a minha querida Karina Piscinato, minha companheira, minha parceira de 99.5. Bom dia, Karina. Bom dia, Cris. Convidados, tudo bem? Não fala quem são ainda, que é surpresa, tá? É Mistério 1 e Mistério 2. Você veio hoje aqui porque o assunto muito te interessa, Muito me né? interessa. Eu tenho muitos amigos aqui na rádio que têm um problema, a saúde mental afetada. Então eu vou participar do programa para poder ajudá-los. É isso aí. Bom, vamos lá. Nós estamos na campanha Janeiro Branco. Trata-se de um movimento social dedicado à construção de uma cultura da saúde mental na humanidade. A vida pede equilíbrio diante de tantas e tão profundas mudanças. É preciso falar sobre saúde mental até que todas as barreiras do preconceito, da ignorância e do desconhecimento sejam derrubadas. Há estudos apontando que 1 em cada 5 mulheres apresenta transtornos mentais comuns, o chamado TMC. E a taxa de depressão é, em média, mais do que o dobro da taxa de homens com o mesmo sofrimento, podendo ainda ser mais persistente nas mulheres do que nos homens. É sobre isso que vamos falar neste Elas na Pan e eu quero contar para vocês quem são os nossos convidados. São eles: o médico psiquiatra Dr. Arthur Cardoso e a psicóloga Cristiane Zulini. Bom dia, queridos. Muito obrigada por aceitarem o convite. Sejam muito bem-vindos aqui na Jovem Pan News, no Elas na Pan. Bom dia, Cris. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Doutor? Bom dia a todo mundo. E espero compartilhar um pouquinho, né, da minha experiência e do conhecimento com vocês nessa manhã, para a gente propagar a informação, que é a melhor maneira da gente conseguir diminuir o preconceito na saúde mental. O doutor Arthur, para nossa sorte, além de ser um grande médico, um grande psiquiatra, ele é nosso vizinho aqui no condomínio, aqui no prédio, né, doutor? É só chamar, o doutor está pronto para nos atender aqui, né, doutor? Eu fiz uma viagem meio longa de elevador. Subi alguns andares, cheguei aqui. Obrigada, viu, doutor? Eu sei que o senhor tem uma agenda bastante cheia, assim como a Cris também. Tem o consultório dela também aqui na região central. Obrigada por abrirem mão aí do trabalho, estar com a gente aqui compartilhando, porque realmente a gente brinca, mas saúde mental é um tema que precisa ser exaustivamente abordado, porque a gente vê no cotidiano, né, como a gente encontra pessoas, como a gente sente dentro da família ou dentro de nós mesmos, né, desafios que precisam ser superados na saúde mental. E aí eu quero abrir o programa, abrindo a palavra para vocês dois, perguntando o seguinte: as mulheres, porque nosso programa aqui é sobre mulheres, doutor, são poucos os homens que são convidados para vir aqui no estúdio. As mulheres estão à beira de um ataque de nervos, para usar uma linguagem figurada, doutor Arthur? Cris, quem começa? Deixa a palavra com as damas primeiro. Mulheres à beira de um Esse ataque. doutor, ele faz isso.
Cris, pelo que eu tenho visto e tenho lido matérias falando, após pandemia piorou muito o estado emocional psíquico das mulheres. E eu acredito, sim, não só as mulheres, mas a mulher com maior tendência devido a multitarefas. São multitarefas que elas fazem durante o dia todo, responsabilidades, na qual estão piorando um pouco o estado psíquico das mulheres. Mas eu vejo que homens, hoje em dia, também fazem, né, essa questão de multitarefas. Então, assim, a mulher mais, mas o homem também, acredito que está no meio sabe, no fio da navalha, no limite. É o que eu percebo no consultório e pelo que eu li um pouco de matérias falando sobre. Doutor? É o que eu concordo, né, com a Cris sobre as mulheres estarem hoje com excesso de atribuições, e é uma coisa bastante frequente na minha prática, no consultório. Muitas mulheres se sentindo esgotadas, por quê? Elas tentam exercer todos os seus papéis na sociedade, na sua família, na profissão, com elas mesmas, todos os papéis com excelência. Papel de mãe, papel de esposa, papel de profissional, de qualquer um que ela vai se propor a fazer. E quem é que consegue, né, fazer tudo isso com excelência, estar tranquila, não ter nenhum problema, nem físico, nem na saúde mental? E há muita cobrança, né? Parece que existe assim um clima de cobrança especialmente sobre as mulheres. As mulheres, elas vivem sob o estado de remorso. Não sei se vocês, se a Cris sente isso, a Karina, especialmente as que têm filhos, né? Porque é uma responsabilidade que pesa muito sobre a mulher. Quer dizer, há um sentimento de remorso o tempo todo, que você está sempre se sentindo insuficiente. Aí vem aquela sensação de fracasso, de não estar dando conta, né? E imediatamente você começa a ter um sentimento de ansiedade. E eu tenho a sensação de que a ansiedade é o primeiro passo para diversos transtornos, ou eu estou enganada? Seria assim o primeiro gatilho, doutor Arthur? A ansiedade, ela pode sinalizar que existe algo acontecendo ali, né? A pessoa pode sentir algo físico, um desconforto físico, cansaço, dores, o coração acelerado, a respiração fica mais difícil. Mas se a gente for pegar daquele ponto em que ela está sentindo essas coisas e voltar um pouquinho a vida dela, um pouquinho para trás e olhar o que está acontecendo, a gente pode chegar à conclusão que aquela crise ela está sinalizando todo um caminho que foi traçado antes, né? Mais ou menos como a gente falou aqui agora há pouco, a pessoa está envolvida em várias atribuições, desejando ser excelente, se não em todas, mas na maioria. Quem consegue fazer isso sem ter nada de ansiedade, né? É meio difícil mesmo. Existe uma dificuldade em lidar com frustração, porque quando você se sente insuficiente para cumprir um papel ou outro, você está lidando com você tem que encarar uma frustração. Parece que as pessoas hoje estão com dificuldade de encarar uma frustração e saber trabalhar com ela. Por que essa dificuldade toda? Cris, assim, eu não sei se a palavra correta é frustração ou culpa. E uma busca pelo perfeccionismo, que nem o doutor disse, sabe? A mulher vive achando que o mercado de trabalho, família, então é muito peso sobre a mulher, entendeu? Então, assim, se ela não é 100% aquilo que esperavam dela, ela começa a entrar no estado de ansiedade que o doutor falou, e começa a desenvolver culpa. Eu sou incapaz, eu sou insuficiente, eu não dou conta, entendeu? E às vezes a mulher vai tocando, tanto como o homem, no automático. Eu vejo muito casos assim que vão tocando, não vão se observando. Quando vê, ela acaba somatizando no corpo um problema que é de ordem emocional, entendeu? Então, assim, é uma gastrite, é uma enxaqueca que não se passa, é dores musculares, e às vezes chega a esse ponto que eu falo assim, tenta se observar, é difícil no dia a dia, mas observa, o que está mudando, como está meu comportamento,
Porque, às vezes, começa a chegar no âmbito do corpo físico. É possível tratamento, sim, mas é importante também, eu acho que o doutor concorda, é a gente se observar. Observar o nosso humor, se está oscilando muito, como está... porque se tem uma oscilação, a pessoa é uma pessoa ativa, faz as tarefas, de repente, uma semana fica para baixo, não quer fazer mais nada, 2 semanas... Também tem uma queda grande. Aí eu acho que já é interessante começar a se observar. Eu acho que é esse o período, né, doutor? Mais ou menos? Uma variação de humor, a gente estar ansioso, né? Uma mulher, por exemplo, está ansiosa com algum desconforto físico, que seja algo breve ou algo pontual, tá? Tudo sob controle. Agora, quando esse tipo de manifestação causa um prejuízo na vida, seja pela intensidade ou pela frequência da duração, nós estamos falando de algo que precisa de um tratamento. Precisa de uma avaliação especializada e um provável tratamento. É real que mulheres cada vez mais jovens começam a apresentar transtornos de ansiedade, quadros depressivos? Isso está acontecendo? Adolescentes, mulheres bem jovens? O ponto que eu vou dividir um pouquinho a resposta, né, puxando um pouquinho aquela sua pergunta da frustração ou da culpa, como disse a Cris. Hoje nós temos uma coisa que traz bastante desconforto em nível social, que é as redes sociais. São as redes sociais. Que é um lugar que as pessoas escolhem o que elas vão postar. Então, vão se postar, em geral, momentos agradáveis, a melhor pose, o melhor ângulo, a melhor foto. Uso dos filtros, né, doutor? Filtros, né? Que modificam até a aparência da pessoa. Então, qualquer um posta o que acha melhor lá dentro. Se a pessoa está se sentindo culpado, está se sentindo insuficiente e começa a se comparar com um modelo de vida que às vezes nem é real, isso pode alimentar essa sensação de culpa, de frustração com as próprias atribuições. Aí voltando na sua pergunta das mulheres mais jovens, essas mulheres elas já cresceram com as redes sociais, já cresceram com a tecnologia. Então essa base de comparação ela é mais constante. Tá? Isso pode acontecer dos problemas manifestarem mais cedo. Outra coisa é a questão social, como que se lida mesmo com esse tipo de coisa na vida desde o começo da vida. Eu penso que socialmente a gente tenta proteger demais as pessoas desde muito cedo, de se frustrarem, né, de terem problemas. E essa tentativa de proteger não se sustenta ao longo da vida. Não vai ser possível proteger de tudo. Em algum momento ela vai cair no mundo lá fora e as coisas ele vai dizer não, né, doutor? Em algum momento vai ter uma negativa, alguma coisa mais séria que pode ser a primeira. Se a pessoa foi protegida por muito tempo de se frustrar, de receber negativas, pode ser que ela tenha isso numa fase tardia, né, e que não saiba o que fazer com isso. Né? Outro assunto também que pode explicar a maior incidência de quadros mais jovens é que as pessoas hoje procuram mais também, por terem acesso à informação. Tem, doutor, vamos dizer, essa barreira está baixando? Nós estamos conseguindo, ainda que de modo lento, superar essa questão do preciso ir ao psiquiatra, preciso ir à sessão, né, da terapia. Isso está mudando? Já mudou, na verdade. É porque eu atendo pessoas de faixas etárias distintas. Então a gente percebe um maior nível de preconceito com a saúde mental em pessoas de idade mais avançada. Isso vai se minguando. É interessante isso, porque vai minguando à medida que as pessoas são mais jovens. Então, os mais jovens hoje em dia falam melhor, falam mais sobre saúde mental, procuram mais, falam com os amigos sobre isso. A gente vê isso daí. Não sei o que você vê, Cris, na sua prática. Não, é isso mesmo, que eu concordo com o doutor, que, por exemplo, hoje a gente tem acesso. E um jovem, ele põe na internet, estou me sentindo blá, 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 ele descreve. Aí o tal
pai Google, né, fala assim, provavelmente uma crise de ansiedade, provavelmente uma crise de depressão, algum estado assim. Mas a gente tem um grande problema, eu vejo isso. O adolescente, o pré-adolescente sente, e muitas vezes os pais são preconceituosos e não acreditam e não aceitam. E aí fala que isso é frescura, que ele está inventando, e aí vai levando para frente este problema. Então, eu acho assim, que nem o doutor disse, cada vez mais jovens estão buscando ajuda, mas existem jovens que sentem o preconceito ainda dos pais. É um julgamento. Não, isso vai passar. E a pergunta maior, né? Você tem tudo na vida. Como você está assim? Coloca na questão do material, né? Do material. Do estilo de vida. Isso. Você vai ao clube, você viaja, você tem um iPhone, você está na melhor escola, quer dizer, tem tudo à sua disposição. Por que você está infeliz ou por que você está ansioso, né? Hoje, até antes da gente entrar aqui, estava conversando com a Cris sobre isso, o quanto que se confunde alguém que sabe se arrumar e tem por hábito se arrumar para sair de casa com alguém que está com depressão. Então, a gente vê, inclusive, de profissionais um julgamento errôneo a respeito da saúde mental. Como se a pessoa com depressão ela não pudesse passar um batom, ela não pudesse botar uma roupa bonita. Às vezes ela está péssima emocionalmente, mas ela nunca saiu de casa desarrumada e ela tem por hábito se arrumar para sair, mesmo não estando bem. Fica estereotipado, né? Estereotipado. O paciente com depressão. Aliás, nós estamos falando de depressão, eu abri aqui falando um dado que eu achei muito... me chamou muito a atenção, que mulheres são, além delas serem maioria, né, entre 10 pacientes com depressão, me parece que lá são mais da metade, né, são mulheres, e que a depressão ela o quadro é mais persistente nas mulheres. Isso tem algum fator biológico? Como é que isso... Por que isso? Você já... As estatísticas elas são baseadas na identificação dos quadros, né? E nós sabemos que não só na saúde mental, mas em outras áreas da saúde, as mulheres costumam procurar mais os serviços de saúde para se cuidar. Então, existe uma tendência a serem registrados mais casos femininos. A gente não tem a real dimensão dessa comparação, se isso é realmente maior ou não. Eu não sei responder isso. O que a gente tem em estatística é uma procura maior mesmo pelas mulheres e o quadro pode ser persistente também pelo mesmo motivo. O que a gente vê muito em homens, além da questão da não procurar, existe preconceito com relação a admitir que tem um problema de saúde mental, como se isso fosse um sinal de fraqueza no homem. E os homens buscam muito outros meios para aliviar sua saúde mental, geralmente o consumo de substâncias. Eu quero sair daqui hoje, né, do programa com algumas coisas que a ouvinte possa perceber e falar, nossa, isso aqui, se identifique ou identifique alguma situação, né? O que é mais comum, né, dentro do quadro de transtornos mentais? Qual é a forma correta de falar, doutor? Eu falei que de TMC é isso mesmo? Transtornos... A gente pode falar de diversas formas. Eu costumo dizer que para ficar mais assim... Opa! Acho que o fio desconectou. Calma, vamos ver. Aqui. Fala um pouquinho, doutor. Não está saindo ainda. Oi. Foi, trocou, deu certo. Então, eu costumo dizer que os chamados transtornos mentais, eles são problemas no funcionamento da pessoa. Uhum. Se a gente olhar assim, fica mais fácil de entender. Então, uma pessoa que não está passando por um transtorno mental está funcionando de uma maneira mais tranquila. Ela não pensa para ela funcionar, ela não tem uma dificuldade para fazer as coisas que ela já fazia. Uhum. Quando tem uma situação de transtorno mental, fica mais difícil o funcionamento da pessoa. Então, tudo que ela fazia antes passa a ser
a ser mais complicado, mais lento, mais difícil. Então, o termo que ficou consagrado nesse momento é de transtorno mental. Mas eu diria que seria algo como uma déficit, uma dificuldade no funcionamento da mente. Correto. Dentro do quadro de ansiedade, né? Em que momento eu devo acender a luzinha amarela e falar preciso procurar ajuda? Se eu me sinto ansiosa, em que momento eu tenho que procurar uma terapia ou procurar um psiquiatra? Como é que isso funciona? Para eu ajudar meu ouvinte a identificar. Sim. Uma coisa que é muito importante, né, Cris? Cada paciente, ele é único e vai manifestar as emoções de forma única. Alguns, determinado fato ocorreu, vai ficar depressivo. Outros vão gerar uma ansiedade absurda. Então, a gente não pode pôr todos no mesmo patamar, porque ele é único. Então, como que nós, profissionais da área da saúde, a gente avalia a história daquele paciente, identifica junto com ele o que está pegando mais naquele momento, ou as duas coisas ao mesmo momento. No caso da ansiedade, eu acho assim, são sinais, por exemplo, pensamento acelerado, não consegue desligar a cabeça, insônia, falta de ar constante, que eu acho que a pessoa acaba sentindo no físico daí. Não realizar tarefas como realizava antes, entendeu? Comportamentos compulsivos também caracterizam. A compulsão, por exemplo, comer muito. Isso, a compulsão é uma grande característica. O comer muito, ou gastar muito, o ingerir bebida, drogas, que nem o doutor comentou, substâncias. Tudo que sai da normalidade, Cris, antes eu comia um doce. Hoje eu preciso comer 2 a 3 doces para me sentir bem. A Karina, por exemplo, ingere uma substância chamada chocolate, né, Karina? É isso que você estava falando ontem? É uma droga muito forte. Tô ansiosa falando de chocolate, né, Cá? Só por hoje? Você está com chocolate, eu sei. Eu penso assim, não, Não faça assim. Tá bom. Não, mas chocolate Antes era o cigarro, a minha válvula de escape. Eu também. Daí eu optei por largar o vício do tabaco e daí eu fui pro chocolate. O resultado... Mas eu sou mega ansiosa, eu sou mega compulsiva, infelizmente. E é por isso que eu tô aqui hoje, doutor Arthur. Depois a gente vai conversar sobre a sua agenda. Horários. Vamos ver isso aí. Karina, você falou uma coisa, até queria saber aqui dos dois, né? O fumante, ele é um ansioso por excelência? Todo fumante ansioso? É isso que eu ia dizer. Você perguntou assim, quais são os sinais, né, que a pessoa vai ter para procurar um tratamento? Às vezes demora mais para ter os sinais, porque a pessoa vai buscar uma maneira de aliviar a sua ansiedade de alguma forma que ela mesma vai controlar. Então, um exemplo seria se alimentando. Outro exemplo muito comum é o uso de álcool, porque o álcool ele aplaca a ansiedade, pelo menos momentaneamente, mas isso tende a trazer um novo problema, dependendo da quantidade que é consumida. Temos a questão de compras. Né? Todo o processo da compra pode ser muito prazeroso para a pessoa que está fazendo isso, desde a escolha até a aquisição do bem. Mas, dependendo de como isso impacta na vida financeiramente ou até em relações, por conta da compra, isso pode trazer um sentimento de culpa que dura muito mais tempo. Então, isso vai piorar a ansiedade, vicioso, né? trazendo um ciclo. Então, a pessoa, ela adotou um comportamento para diminuir a ansiedade, diminuiu por uma fração de tempo, trouxe um elemento de culpa que dura mais tempo. O que ela vai fazer? Comprar de novo. Vai comprar de novo. E ela vai comprar de novo e vai se repetir esse ciclo que pode sair do controle, se a pessoa não tiver a percepção do que ela está fazendo. A gente pode pegar esse mesmo comportamento e levar para a comida, levar para o consumo de outras substâncias. Né? Aí, às vezes, esse indivíduo já vai procurar o tratamento, passado muito tempo, adotando esses hábitos particulares para lidar com a ansiedade. Correto. Bom, são 9h28, eu estou aqui no Elas na Pan, eu, Cris Sanches, conversando aqui com o doutor Arthur Cardoso, psiquiatra, a psicóloga Cris Uline, minha colega Karina Vicinato. Nós estamos falando aqui sobre saúde mental nesse Janeiro Branco, e especialmente com foco aí na saúde mental da mulher. A gente vai para o break e volta já. Elas na Pan.
9h33. Estamos de volta com Elas na PAN, falando sobre Janeiro Branco e saúde mental da mulher. A gente está num debate aqui, entrou no break, mas a Cris, o doutor Arthur e a Karina aqui falando muito, dizendo que daria um mês aqui, né, de conversa sobre o tema, porque tem muita coisa para a gente dizer. Eu queria dizer que é o seguinte, manter a vida financeira em ordem também é uma ajuda e tanto para manter o equilíbrio, né, doutor, né, Cris? Ter a vida financeira lá bonitinha, certinha, é legal. Por isso a gente tem aqui como colaborador o professor Ricardo Souza, que é especialista em educação financeira. E ele vem... Tá achando ali? Tá. Na pasta, Ricardo de Souza. Elas na PAN. Achou, o professor Ricardo? Nós vamos ver o professor Ricardo Souza falando do cuidando do bolso. Cuidando do bolso, com Ricardo Souza. Olá, meu amigo e minha amiga ouvinte. No Cuidando do Bolso de hoje, a gente vai falar sobre uma das ferramentas que mais causa dor de cabeça dos brasileiros, o cartão de crédito. Você sabia que a maioria das dívidas das famílias brasileiras é no cartão de crédito? E eu queria refletir com você 2 aspectos que são do cartão de crédito que você precisa ficar sempre atento. O primeiro é a sua organização e o seu jeito de lidar com o cartão. Você anota as compras que você faz no cartão? Seja guardando a sua notinha fiscal, seja anotando em um caderninho ou num papel. Você é do tipo de pessoa que anota ou que toma um susto com a fatura? Porque se você é o tipo de pessoa que toma um susto com a fatura, precisamos reorganizar e readaptar esse hábito. É necessário que você anote todas as compras. Porque se foi você quem usou, concorda comigo que é um pouco esquisito tomar um susto no dia da fatura? Então é muito importante que você anote. O outro ponto que eu queria refletir um pouquinho contigo aqui hoje é qual é o limite do seu cartão. E aí eu estou falando da soma dos seus cartões, porque tem pessoas que há quantidades de cartões acima do que elas realmente necessitam. O limite do seu cartão ele precisa ser compatível com a sua realidade financeira. Porque se você tiver um cartão com um limite muito alto, ele vai dar uma falsa sensação de poder de compra. É como se você se sentisse mais rico. É como se você se sentisse mais poderoso ou poderosa. E isso vai fazer com que você gaste mais. Você vai chegar na loja e não vai perguntar quanto custa. Você vai perguntar em quantas vezes faz. E isso vai fazer com que você acabe gastando mais do que você realmente poderia. Então tome cuidado com o hábito de anotar, procure anotar, que assim vai evitar você de fazer essas comprinhas desnecessárias e também procure sempre ter um limite compatível com a sua vida financeira. Saúde financeira a todos nós. Elas na PAN. Nove horas 36 minutos, estamos aqui nos estúdios com o médico psiquiatra Dr. Arthur Cardoso e a psicóloga Cristiane Zulini falando sobre Janeiro Branco e saúde mental, especialmente na mulher. E logicamente ao meu lado aqui a minha amiga Karina Vicinato, minha colega aqui de Jovem Pan News. Vamos continuar o bate-papo. A gente estava aqui falando de novo enquanto vocês ouviram o professor Ricardo. A gente queria falar um pouco sobre dependência afetiva, porque a Cris levantou essa bola aqui. Cris, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, porque também é um problema que as mulheres têm enfrentado no âmbito do comportamento aí, das emoções. Sim, Cris, e dependência afetiva, ela gira vários âmbitos da vida. Não é só do marido, não é só da mãe, não é só dos amigos. Cada mulher pode desenvolver uma dependência afetiva de alguém aonde ela se sente. Até mulheres que são agredidas fisicamente. A gente pode chegar nesse ponto. Mulheres que são agredidas, violentadas, casadas, não denunciam o espancamento, seja o que for, mas elas depois retiram a queixa. E aí tem vários fatores que acontecem isso. Pode ser por medo, pode ser por ameaça que ela está sofrendo, ou pode ser porque ela acha que não vai ter outra pessoa que cuide dela, que dê o amor que ele dá, a atenção que ele dá, mas a duras penas. Porque a vida dela ela não consegue ver.
meu marido me largou, acabou. Não consigo mais enxergar a saída. Era só ele. Então, a gente comenta em consultório, são pessoas que colocam a vida dela na mão do outro. É o outro que manuseia a vida dela. Ela perde o controle de si. E isso é muito triste e perigoso. Porque é desenvolvido depressão, ansiedades, crises de pânico, fobias. E daí sai um leque de emoção devido a isso. Então, a dependência afetiva vem aparecendo muito no consultório. E eu acho que é um assunto que tem que ser tratado, porque em caso das mulheres, eu vejo que, assim, um resgate da autoestima, um resgate do eu dessa mulher que se perdeu no decorrer da jornada dela. Então, assim, é importantíssimo entender essa mulher e, além de tudo, ajudá-la a fortalecer quem é ela. Porque, às vezes, ela se perdeu, ela não existe mais. Ela existe só perante aquele homem, aquela amiga, aquela mãe, entendeu? Isso é importantíssimo, está falando e está aumentando muito. Doutor Arthur, eu já li a respeito, já vi entrevistas, inclusive, sobre um transtorno chamado transtorno de borderline, que parece que é mais típico em mulheres, ou mais frequente, né? Mas você acabou de falando aqui, inclusive, né? Porque as mulheres procuram mais, mas o que tem de registro é que as mulheres são mais afetadas. E essa dependência emocional, ela seria um trajeto, seria um gatilho para desenvolver esse transtorno? Eu queria que explicasse um pouco até o que é esse transtorno, já que ele tem essa característica assim mais feminina. Novamente, a questão estatística, ela fica perdida. Como qualquer questão mais feminina, ela tem uma apresentação mais feminina, nós podemos ter transtornos de personalidade borderline em homens se apresentando de outra forma, uma maneira um pouco mais rude, mais grosseira. E isso pode ser visto como um comportamento normal do homem. Ele é assim mesmo, ele é agressivo, mas ele é homem, né? Às vezes não, às vezes o indivíduo também tem um transtorno de personalidade borderline também. Fala das características, por favor, do borderline mulher e do borderline masculino. A gente tem, nas mulheres, uma questão mais voltada a receber cuidados, a ter um relacionamento, a se sentir valorizada, né, a não ser abandonada. Voltando no assunto da dependência afetiva, é muito comum as pessoas com o transtorno borderline se conectarem muito intensamente a uma pessoa que elas estabeleçam um vínculo afetivo. Elas se conectam quase como uma simbiose, quase uma mistura mesmo com a outra pessoa. Então, isso pode se caracterizar como uma dependência emocional mesmo. E essa simbiose, ela pode ocorrer só com um parceiro afetivo ou pode ser com pai, com mãe, com alguém da família? Pode ser com qualquer relação. Pode ser com amizade, pode ser com trabalho também, né? Pode ser com relações em que a pessoa se sinta valorizada. Tá? Então, nas mulheres, normalmente vai ser um comportamento nesse tipo, mas não tão uma agressividade tão uma explosão, uma agressividade tão evidente assim. A gente até vê mulheres assim, mas isso é mais comum em homens mais explosivos, mais agressivos contra outras pessoas, né? Homens borderline. Esse é um traço da característica de personalidade desse paciente, é ser explosivo e agressivo, no caso do homem. Personalidade borderline, a característica mais típica é a instabilidade. É uma pessoa instável e uma pessoa que tem as emoções muito intensas. Correto. E tem tratamento? Tem tratamento, é possível ter resultados excelentes, mas é necessário um tratamento regular e um tratamento adequado para o caso. Identificar o problema e fazer o tratamento. Cris. Só para acrescentar uma coisa importante que o doutor está falando, a gente está num momento que todo mundo é borderline. Todo mundo tem o transtorno porque viu no Google. Então, todo paciente meu que vem falando isso, falou, você foi ao médico? É ele que vai diagnosticar se sim ou se não. Então, assim, cuidado com o doutor Google. Porque é uma doença grave, tem tratamento, que nem o doutor disse, mas precisa da avaliação médica. Primeiramente, eu vejo um médico trabalhando essa questão. E, juntamente, um psicólogo.
É um transtorno que não é que nem a bipolaridade foi um momento, que todo mundo era bipolar, né? É, Agora tá meio na moda. O TOC, o TDAH, o borderline. Então, assim, gente, é o médico que vai fazer essa avaliação Todo completa. mundo consegue fazer diagnóstico, né? Todo mundo se sentindo aí habilitado, né, a fazer. Aproveitando um pouquinho essa ideia do Dr. Google, né, que a Cris colocou, por que às vezes a pessoa se identifica? Porque é o jeito que ela pesquisa. Então, pesquisa lá, tem uma mancha vermelha no corpo, o que pode ser? Câncer. Nossa, vai aparecer cada coisa ali. E a pessoa, ela pode se identificar com algumas coisas que ela lê ali e pronto, né? A partir daí ela tem. Eu já tive pessoas que se identificaram após uma pesquisa e passaram a estudar o assunto e tentar se encaixar naquele assunto. Mas eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então eu sou o tal diagnóstico. E depois, quando a gente fez uma avaliação, não era aquilo. Então tomar cuidado com essa informação. Assim. Sim. Desafiador, né? É desafiador. Daqui a pouquinho a gente vai pro break, até vou avisar o Ari, daqui a pouquinho damos o break, mas eu queria, antes disso, saber uma outra característica que a gente vê, parece que também muito em mulheres, lembrando que a gente está falando sobre isso aqui, que são os transtornos alimentares. A mulher, ela tem esse apego à imagem, parece que mais acentuado até que nos homens, embora os homens também passem por esse problema. Isso é real? Isso continua comum? Continua havendo essa distorção da imagem, das mulheres buscarem, às vezes, um emagrecimento, redundando numa bulimia, numa anorexia? Como é que está isso? Como é que a gente pode estar atento a esses quadros dentro da família, do trabalho? Como o doutor falou, hoje nós temos as mídias digitais. E aonde ali é vendido o corpo perfeito, a família perfeita, a vida perfeita. Mas aquilo, gente, é feito para vender. É para vender. Mas a vida real, talvez, daquela pessoa, tá um lixo. Entendeu? Então, assim, as mulheres, principalmente as jovens, olham aquela modelo anoréxica, que só come alface na vida, acham que ela tem que ser como ela. Entendeu? Para poder alcançar o que aquela modelo, aquela pessoa chegou. E não é nada disso, gente. Todo mundo, atrás daquela foto, atrás daquele momento, tem as dores, tem sofrimento, entendeu? Então, assim, as mídias eu acho que complica muito, tá? As comparações em escolas, entendeu? Minha amiga tem o iPhone número tal. Eu não tenho, eu tenho, sei lá, outra marca, entendeu? Então, eu acho que, assim, a todo momento a comparação. Às vezes a pessoa sofre bullying, por isso que eu estou falando, uma mistura de coisas dá para ser dita em relação a isso. Sofreu bullying na escola, por um fator, e ela vai carregar isso pela vida. E as compulsões, como o doutor falou, ela pode ser vistas, né, na psicologia como muletas emocionais. Eu não vou buscar ajuda, então eu fumo, eu bebo, eu uso droga, eu como, para não enxergar que eu estou com um problema. Atenuar aquela dor e não precisar encarar, né? Isso. E o papel da família na observação e na percepção de alterações desses quadros, eu acho assim, tanto de mães para filhos, de maridos para esposas, de pais para filhos, enfim, eu acho que esse olhar para a família, olhar para o grupo social, seja a família, seja o seu... essa capacidade de perceber e oferecer ajuda, né, ou perceber e tentar, né, conduzir a pessoa, fazer a pessoa se conscientizar, olha, procura uma ajuda médica, procura uma ajuda psicológica, isso é muito importante, né? Acho que tanto no ponto de vista de você ajudar, como também no núcleo familiar, você pode desencadear também alguns problemas, né, doutor? Alguns problemas de ordem bem... Enquanto você estava falando, né? Eu estava pensando aqui na rotina, na minha rotina profissional. Então, por exemplo, um exemplo bem prático aqui. Se alguém que você conhece torcer a perna e quebrar a perna, o que provavelmente ela vai receber de recomendação? Vá ao hospital. Gesso e descanso. Vá procurar o quê? Um médico, né? Procurar um médico, vai procurar um ortopedista. Tá. Quando a gente fala de saúde mental, uma pessoa
relata para alguém que está com alguma dificuldade na saúde mental, o que ela pode ouvir? Para de ser fresco, que frescura, deixa disso. Ou então vai procurar o benzedeira, vai procurar o terapeuta X, Y, o cara que faz, né? Então, a gente está falando de um problema de saúde que ele é visto por aspectos culturais, por uma questão moral, por uma questão de ideologias. Então, a saúde mental ela deve ser tratada assim como qualquer outra questão de saúde. Se o indivíduo confiou em você para dizer que não está bem, o mínimo que se deve fazer é ouvir. Se você não sabe o que fazer, direcione a pessoa para o profissional. Assim como você levaria alguém que quebrou o pé para o ortopedista ou indicaria para ir, indique a procurar um profissional de saúde mental. É isso mesmo. Vamos pro break? Ari, tá pronto aí? Vamos lá? Elas na Pan. Olha, 52 minutos. Agora eu convido a Ana Braga, querida Ana Braga, para falar aqui, dar uma mensagem do Saindo da Caixa. Saindo da Caixa, com a terapeuta Ana Braga. E agora vamos iniciar o ano. E nada mais importante e melhor do que nós organizarmos as nossas casas, seja a nossa casa moradia ou a nossa casa física. A princípio, precisamos de começar pela nossa casa moradia, onde organizamos a nossa casa, vemos o que a gente quer que permaneça na nossa vida e na nossa casa e o que a gente quer descartar. Todo lixo, toda coisa que não funciona, para deixar a fluidez acontecer em nossas vidas e em nossa casa. Fazendo isso, vamos agora para o nosso corpo. Faça um pouco de meditação e pense no que você colocou aí no seu corpo em 2022, coisas que fizeram mal para você. E tente descartar hábitos que te fizeram mal, pensamentos que te fizeram mal, sentimentos que te fizeram mal, até pessoas que te fizeram mal. Sabe aquele descarte? Fica aí do ladinho. Não estou falando para você romper com as pessoas, mas eu estou falando para você se amar e se dar o direito, em 2023, você focar em você, colocar o seu melhor em tudo, ter o melhor em tudo ao seu redor. Essa é a minha dica de hoje. Fez sentido para vocês? Peço que vocês me deem sugestão no Instagram, @AnaBragaTerapeuta. Assim eu consigo conversar com vocês, dar sugestões que realmente resolvam e funcionem no seu dia a dia. Até mais. Elas na Pan. Horas, 54 minutos, a gente está aqui nos estúdios da Pan News falando sobre saúde mental aqui, Elas na Pan. Infelizmente é 1 hora só de programa. Karina, por favor, providencia aí mais tempo para o nosso programa, pelo amor de Deus. Tudo bem. A gente quer mais tempo. Tá muito bacana a conversa aqui com a Crisoline, nossa psicóloga de plantão, doutor Arthur Cardoso. Mas eu quero antes mandar um beijo carinhoso para o Severino, para a Luísa lá da Floricultura Grameira SL. Eles mandam toda vez, gente, um vaso mais lindo que o outro. A Cris já levou daqui, né? E ele Cris? tá Você lindo. já viu lá, né? Tá lindo. Ah, lá, doutor Arthur e a Cris vão sair com vasos lindos aqui da SL. A Floricultura Grameira SL tem 2 unidades. Uma fica na 2 Córregos, 2599. E a outra no quilômetro 159 da Rodovia do Açúcar. Luzia, Severino, um beijão para vocês, viu? Obrigada aí pelos vasos. Os clientes, olha aqui, os futuros clientes de vocês, meus entrevistados saindo daqui rindo, feliz da vida. E quero também mandar um abraço para o pessoal da Clínica Magras, da maior rede de emagrecimento saudável da América Latina, que fica lá na Joaquim André 772, na Paulista, pertinho da Estação da Paulista. Gente, eu estive lá semana passada, é linda a clínica. A gente é recebido com tanto carinho, com tanto acolhimento. Um beijo para as meninas, Fran, Karina, todas as meninas Amanda, um beijão para vocês. O telefone lá da Magras é o 3422-8828. E se você está pensando em perder peso com saúde esse ano que está começando ainda, vai lá e procura a Clínica Magras, tá bom? É isso, gente. Eu quero deixar uma mensagem de encerramento aqui do programa, antes de deixar a Cris e o doutor Arthur darem um tchauzinho.
Cris? Olha, Cris, eu acho importantíssimo falar. Não é porque é janeiro branco e aí só se fala em saúde mental em janeiro. Saúde mental é todos os meses, todos os dias, e a mídia vende, isso vende, né? Então fala-se de saúde mental em janeiro. Mas e os outros meses? Não se tem problema com saúde mental? Então, assim, leva o tema saúde mental para sua casa, para a empresa, para onde você puder. Eu acho que é uma dica importante que eu deixo, sabe? Saúde mental, Cris, é tudo na nossa vida, não tem como. Nada pode funcionar bem sem saúde mental, né? Nada eu acho que sim. Eu acho que sim. E não puxando sardinha para os nossos lados, entendeu? É porque é muito importante. É isso aí. Doutor Arthur. Agradeço o convite para participar aqui do programa. Como eu falei aqui para vocês, seria tema para falar um mês inteiro, né? Se quisesse, de saúde mental da mulher. Eu acho que é muito importante a gente trazer informação, trazer o tema, trazer discussão sobre o assunto e tornar esse assunto algo comum para todas as gerações, não só para os mais jovens. A gente poder falar sobre saúde mental tranquilamente, sem sentir que está falando nada absurdo e nada digno de julgamento, de vergonha. A gente falar sobre como a gente falaria do que quebrou uma perna, que a gente está com pressão alta, que a gente tem algum problema de diabetes. A gente poder falar sobre saúde mental dessa forma também. Vamos trabalhar bastante para que a gente chegue lá um dia. É isso, com informação a gente vai conseguir construir, né, esse novo olhar para a saúde mental. Karina? O telefone deles, para a gente poder... Eu acho legal. O perfil, o perfil no Instagram, como que eu acho vocês. O senhor eu vou descer daqui a pouco atrás do senhor. Mas a Cris está tendo isso. Mas e os nossos ouvintes que precisam, que se identificaram com alguns problemas e querem acessá-los? Como nós devemos fazer, doutor Arthur? Meu Instagram é @Dr. Arthur Cardoso, Arthur com TH. Eu atuo aqui no edifício Primo Center, Avenida Independência, número 350, sala 31. Telefone 3433-4070 ou 99153-1225. Cris? O meu é @Cristiane Zulini, psicóloga. Eu estou atendendo próximo ao Pão de Açúcar. E o meu telefone para contato é o 19 98196 6000. Obrigada. É uma delícia o consultório da Cris, é muito bacana lá. Obrigada, Cris. Obrigada eu. Obrigada, doutor Arthur. Obrigada, Karina. Vou deixar minha mensagem aqui do dia. Aliás, uma mensagem do padre Fábio de Mello. Aceitar-se como ser humano cheio de limites e fraquezas é, acima de tudo, sinal de equilíbrio, paz consigo mesmo e felicidade. É isso, o programa Elas na Pan vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a Cris, o Línia, o doutor Arthur. Na técnica eu tive o apoio aqui do meu querido Ari Gonzalez. Eu, Cris Sanches, espero você todas as terças, aqui na 99.5, a partir das 9 da manhã, com Elas na Pan, especialmente feito para você. Às 11 horas você acompanha aqui na Pan News o Jornal de Esportes com Marcelo Sá e Leandro Bolles, com um convidado especial hoje, o Israel Martins, gerente administrativo e financeiro do Esporte Clube 15 de novembro. Um beijo, Piracicaba e região. Elas na Pan.